Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui em nossa playlist e que acidentalmente ficou aqui no canal como um podcast. Eu percebi que eu fiz a playlist e podcast também, no mesmo nome, Batismo Reformado. Vamos então aqui para mais um episódio da nossa playlist, beleza? Dessa vez vamos falar sobre batismo e circuncisão, ok? Mais um artigo aí do reverendo Ronald Henkel. E é bem curioso e é bom que os irmãos possam refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? O link do artigo estará aqui no primeiro link da descrição. Já falei sobre esse assunto, né? Mas é bom podemos refletir mais a respeito do assunto, tá? Eu até estava verificando o outro site, que é o do Scott Clark, né? Um site do Catecismo de Heidelberg também. Tem muito conteúdo lá também, certo? Mas tá tudo em inglês, né? Então tem que traduzir ainda. Beleza? Para ficar melhor para vocês. Mas esperem que de pouquinho, né? Essa vai ser uma playlist aí muito longa, viu? Tem muito assunto mesmo. Vamos então para o assunto aqui, né? Batismo e circuncisão. Um dos argumentos para o batismo infantil ou de famílias é a correspondência entre circuncisão e batismo. Isso não é fácil de ver, visto que os sinais externos parecem ser inteiramente diferentes um do outro. Então, quem se concentra na estética da coisa, né, naquilo que é visível, pode realmente notar, caramba, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Isso é compreensível. E às vezes perdem de vista o significado, né, o uso, o objetivo e se impressionam apenas com aquilo que é aparente, né? Vamos lá. Deve ser apontado, contudo, que o que referimos como circuncisão e batismo são apenas os sinais. E até onde diz respeito o significado desses sinais, eles são exatamente o mesmo. A realidade da circuncisão é exatamente a mesma realidade do batismo. Inclusive tem uma. Eu não sei, eu vi isso aí um tempinho, faz um tempo mesmo, sabe? Não lembrei de salvar, mas eu vou procurar para vocês. Se alguém tiver também, pode compartilhar comigo aí. ah, uma tabelinha, né? De comparação com circuncisão e batismo, né? E no final dizendo, não vejo diferença nenhuma. Mostrando os textos, né? E as suas aplicações. Então é isso que é afirmado aqui, né? Embora haja uma diferença grande em termos de estética, de aparência, não é? Correspondentes às dispensações, digamos assim, né? Pensando em Antigo e Novo Testamento, todavia a realidade, o significado são exatamente o mesmo, ok? A circuncisão real e o batismo real são a própria salvação. Notem bem isso. Isto é, a remoção do pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? Eu sei que falar assim para um público majoritário de evangélicos que não está acostumado a linguagens teológicas, especialmente quando se refere, por exemplo, aos sacramentos, né? Porque vamos admitir, né? Se vamos fazer uma comparação da onde os evangélicos modernos descendem, né? Da onde eles vêm, nós podemos perceber que a influência que eles têm muito grande é dos anabatistas, né? Esse sentimento anticatolicismo tão pujante, tão claro, né? Tão direto no meio dos evangélicos é anabatismo, certo? Nossas rejeições ao catolicismo romano são conscientes e bem pontuais mesmo. Nós sabemos o porquê não somos católicos romanos, sabemos o que estamos rejeitando. Boa parte dos evangélicos não. Tanto é assim que se boa parte dos evangélicos se ouvem falar que nós reformados batizamos crianças, automaticamente eles fazem um link direto com a Igreja Católica Romana, não é? Ou se vão para um culto, mesmo que os caras não conheçam bem uma missa, não é? Toda a liturgia de uma missa, o fato deles irem para um culto reformado, onde você tem uma liturgia bíblica funcionando, mas com ordem, não é? Com decência, com lógica, com reverência, o fato de ser um culto, então, todo organizado para eles, parece a missa, né? Às vezes, nós reformados somos chamados, pastores, né? São chamados de padres apenas pela camisa clerical, né? Clerigma. Percebe? A ignorância, não é, com o sentimento anticatolicismo romano, não é tão grande no meio evangélico que o pessoal nem pensa quando fala essas bobagens, mas tudo bem. Então, continuando, né? Por isso que eu estou dizendo isso aqui, por conta dessa linguagem, né? A circuncisão real e o batismo real são a própria salvação. Isto é, lembre-se, a circuncisão real e o batismo real está se falando da realidade dos sacramentos, para onde eles apontam, e não da forma, né? Não daquilo que é visível. Então eu tenho que explicar às vezes, porque quem pode assistir o vídeo, de repente não entende isso aí, né? Acha que nós estamos dizendo que a circuncisão
em termos do rito em si salva, o batismo em termos do rito em si salva, tá? Mas está falando aqui sobre a circuncisão real, aquela que Deus opera pelo Espírito Santo e o batismo real também, que, né, é operado pelo Espírito Santo, é a própria salvação. Isto é, a remoção do pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz. No caso da circuncisão, isso é claro a partir de Deuteronômio 30 e verso 6. Então, observem o texto aí. Deuteronômio 30 e verso 6 nos diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Que promessa, hein? Para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Não é? Então, isto é uma promessa na circuncisão de salvação, não é? Por fidelidade a Deus, por amor verdadeiro a Deus, fruto de regeneração. É a promessa que está implícita na circuncisão, assim como no batismo, tá? Então é importante observar isso também. E também em Colossenses 2, verso 11, né? Então, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne e dos pecados. Oh, no, vou ler de novo, né? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, né? Então é interessante colocar os textos lado a lado, não é? E perceber as suas implicações também. E também no caso do batismo a partir de Romanos 6, verso 1 a 6. Perceba que tanto Colossenses 2 e 11, como Romanos 6, 1 a 6, que eu vou ler agora, observem, não é, em termos de significado, propósito, aquilo que a circuncisão também significava. Ok? O que estava implícito na circuncisão. Mais uma vez, a circuncisão. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então, você tem uma promessa de salvação na circuncisão. E aí, né, Deus removendo então a sujeira do coração, a impureza, né, Deus circuncidando o coração do crente que estava ouvindo e a promessa para sua descendência também. Romanos 6, 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança, da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Né? Então, notem aí, não é, a teologia, né? A teologia, o significado, né? O ponto especial aí, ok? Também em 1 de Pedro 3 e verso 21, vamos observar esse texto também, que diz assim: que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Né? É só analisar os textos aí e observar, né, como estão todos ligados em termos de significado de propósito, desde a circuncisão até o batismo. Os sinais são exatamente os mesmos até onde diz respeito à realidade espiritual. E embora os sinais em si possam parecer muito diferentes, eles simbolizam a mesma verdade espiritual. Né? Então, basta ler esses textos, né? Para você perceber exatamente que eles estão dizendo a mesma coisa. Não é? Eles estão trazendo a mesma verdade espiritual, apontando para a mesma graça, para a mesma bênção espiritual, para o verdadeiro milagre da transformação que é dada por Deus no Espírito Santo. É a mesma coisa sendo dita aí. Ok? O que há de diferente? Aquilo que é externo. A maneira de aplicar, a forma de aplicação, não é a estética, a forma em si, não é o que é compatível quando você olha para o Antigo e Novo Testamento. Você vê no Novo Testamento reformas acontecendo, não é? Reformas não em termos de essência, porque a essência é a mesma, é o mesmo povo de Deus, é a mesma aliança da graça, mas reformas, não é, por conta da compatibilidade dessa aliança renovada. Ou seja, essa aliança renovada precisava sim de reformas, ok?
reformas que são muito mais aplicáveis à realidade de expansão do reino de Deus no cumprimento da promessa feita a Abraão, todas as famílias da terra. Então, é lógico que deveria acontecer essas reformas, não é verdade? Continuando, dizer que os dois são completamente diferentes é cair no erro do dispensacionalismo e dizer que existem dois caminhos diferentes para a salvação. Exatamente. Não é? Então, tanto circuncisão como batismo, não é, apontam, né, sendo básico, podemos dizer até assim, não é? Em termos daquilo que é externo, são distintos por conta de suas dispensações próprias, mas são a mesma verdade espiritual prometida, não é? Ensinada, demonstrada, não é? O mesmo significado que aponta para a realidade espiritual. É a mesma coisa, ok? A mesma coisa. A mesma verdade, a mesma promessa de Deus de regenerar, de salvar, de purificar. É isso. Logo, se os sacramentos estão apontando para essa obra de salvação, né, e a circuncisão real ou o batismo real, isto é, a realidade do sacramento, é a própria salvação em si, porque de fato é, então, né, quem vai dizer que eles são totalmente diferentes está, infelizmente, caindo, não é, nesse erro terrível do dispensacionalismo, ok? Porque essa mentalidade dispensacionalista desvia, né, as pessoas, né, os cristãos, de lerem a Escritura Sagrada da maneira correta. Eles literalmente jogam fora as lentes da aliança e procuram uma lente que é simplesmente uma lente que desconsidera a história da redenção de verdade como revelada, desconsidera que Deus, não é, ele fez um pacto com o povo eleito, com indivíduos, não é, que ele elegeu na eternidade. Ele fez um pacto com o povo e ele vai chamando, não é, esses indivíduos para compor esse povo. Você desconsidera a leitura correta da Bíblia, que é a partir da aliança. E é claro que o inevitável é você acabar criando dois caminhos de salvação diferentes, como se no Antigo Testamento fosse a salvação fosse de um jeito e o Novo Testamento fosse de outro. Totalmente errado. Certo? Então é dito aqui, né? Vou ler de novo aqui. Dizer que os dois são completamente diferentes é cair no erro do dispensacionalismo e dizer que existem dois caminhos diferentes de salvação, um no Antigo e outro no Novo. A maioria dos batistas tentam evitar isso, insistindo, a despeito de Deuteronômio 30, verso 6 e Colossenses 2, verso 11, que a circuncisão no Antigo Testamento não era um sinal de salvação, tá? Então, isso é a opinião, né, dos nossos irmãos batistas, mas, cara, assim, né, isso é uma coisa que para nós reformados vai ser estranha. Que tipo de exegese leva uma pessoa a pensar assim, né, a esvaziar aquilo que os sacramentos significam? Para nós não faz sentido isso, né? Mas tudo bem. Que a circuncisão no Antigo Testamento não era então um sinal de salvação, mas apenas certo tipo de marca para identificar os membros da nação de Israel. Então, essa aqui é uma interpretação que, assim, para nós, mesmo pensando, né, digamos assim, se um batista for pactual, porque ele é particular, né? Tem um nome hoje que eles usam de reformados hoje, né, no caso. Você já sabe a minha opinião sobre isso, eu não vou ficar batendo essa tecla o tempo todo. Você já sabe muito bem o que eu penso sobre isso, mas, certo, né? Vamos respeitar os irmãos nesse sentido. Ainda assim, pensando em pacto, né, eles acabam esvaziando a circuncisão do seu significado real. Porque eles dão mais ênfase, por exemplo, à marca em si, né, ao sinal em si, do que o seu significado, ou a que o significado está atrelado, ou o sinal ser, a circuncisão ser sinal de quê? Entende? Então, eles perdem de vista a promessa feita a Abraão. A promessa de Abraão, feita a Abraão, não era uma promessa limitada a uma nação específica, que seria, né, imediatamente descendente dele. De jeito nenhum. Não é? De jeito nenhum. Você pode ler Gênesis 17, por exemplo, notar que no que Deus prometeu a Abraão, você tem implicações locais para a nação, implicações étnicas, culturais, mas a promessa em si, não é? A promessa em si, que depois, não é, vai trazer a questão do sinal que Deus vai dar para Abraão, que é a circuncisão, a promessa em si, ela é totalmente universal. Paulo a chama de evangelho. A promessa feita a Abraão é o próprio evangelho, não é? Esse é o ponto. Todas as famílias da terra. Então a promessa é universal. Não é? O que Deus prometeu a Abraão não cabia na nação de Israel. Portanto, nem mesmo o sinal dado nessa promessa, que é a circuncisão, não é o sinal da aliança,
Nem mesmo a circuncisão poderia, não é, deveria. Veja, não faz sentido dizer que a circuncisão tinha um significado apenas local. Não, tinha local. Como também a promessa foi cumprida de forma local para eles ali, mas não de maneira completa. Então você não vê, de forma nenhuma, a promessa feita a Abraão cumprida de maneira perfeita e completa em Israel, nação. Porque a promessa não tinha esse objetivo. Não é? Ela tinha uma aplicação local e aconteceu. Mas a aplicação dela real, total, universal, não é, está se cumprindo. Esse é o ponto, tá? E portanto o sacramento segue essa mesma dinâmica, porque é sinal disso, é sinal dessa promessa. E os irmãos batistas desconsideram isso, né? Acabam esvaziando a circuncisão do seu significado e tratando a circuncisão como uma marca de identificar a nação de Israel, né? Isso empobrece a circuncisão, é claro, né? Então, isso Paulo rejeita em Romanos 2:28. Vamos ver esse texto aqui, Romanos 2:28. Ele fala: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Então, o que Paulo fala aqui realmente quebra essa ideia de você limitar a marca como apenas uma identificação externa, nacional, étnica. Justamente porque uma aplicação como essa, não é, esse tipo de esvaziamento da circuncisão, não é, seria contraditório com a promessa, que não é assim. A promessa é universal. Todas as famílias da terra. Né? Todas as famílias da terra. Então tem que levar isso em consideração. Ok? Lembrando também o que foi dito lá em Deuteronômio 30, verso 6. Leio mais uma vez. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Né? Você vê que a promessa implícita no próprio sinal é uma circuncisão do coração. Assim como o próprio batismo, nesse sentido, que é um lavar externo do corpo, basicamente, não é? Um lavar com água do corpo, não é? Aponta para o lavar regenerador do Espírito Santo. Não é? Ou seja, uma conversão genuína no coração. Certo? É a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma verdade, na verdade. Né? Aqui, mesma realidade espiritual. Então vamos lá. Isso Paulo rejeita em Romanos 2:28, onde ele insiste que a circuncisão exterior não é a coisa real de forma alguma, tá? Então isso é muito importante. É a mesma coisa de você olhar para o batismo. O batismo não é a coisa real em si. O batismo é sinal, não é, do que é real, da salvação, da regeneração, né? Desse milagre que só Deus opera no homem. E não a coisa em si. Entende? Então esse apego ao externo acaba levando a muitos erros, né? Um deles, por exemplo, uma vez que se considere tanto aquilo que é externo, isso acaba trazendo justificativas para as pessoas para negarem o batismo aos filhos dos crentes. Né? Porque é uma ênfase muito naquilo que é o sinal externo e não se preocupa com a promessa implícita no sinal. Entende? Então, há uma promessa no sinal, né? Porque ele aponta para uma verdade espiritual. E isso não está sincronizado exatamente. Né? Então, entende? Não está sincronizado. Não é porque você é batizado que você é salvo. O que você tem é a promessa de salvação no batismo, se você crê. Entende? Só que a promessa, até uma fé manifesta, tem um tempo. Isso num adulto pode acontecer do mesmo jeito. A pessoa pode ser batizada, a pessoa pode, por exemplo, fazer parte da congregação, mas se converter realmente muito tempo depois de ter sido batizado, já como adulto. Entende? Para mostrar que não há uma sincronia nesse sentido. Então temos que nos apegar à promessa, à realidade espiritual para onde o sacramento aponta. E isso vale tanto para a circuncisão quanto para o batismo, né? Como para o batismo. Tá? Então, vamos lá. Vou ler mais uma vez, tá? Isso Paulo rejeita em Romanos 2:28, onde ele insiste que a circuncisão exterior não é a coisa real de forma alguma, e que ser um judeu exteriormente não é nada. A única circuncisão que importa é aquela do coração, igual nesse sentido a o batismo cristão, certo? Ou seja, o sinal da realidade espiritual, o batismo em si, né? O batismo em termos de sinal, de sacramento, do que é externo, não é nada em si. Né? Você está aplicando a ordenança de Cristo, mas não tem valor para o indivíduo, não é, que recebe aquele batismo, não é, e naquele momento ele não crê de verdade, porque ele não vive de acordo com o Evangelho. O que ele tem sobre ele é a promessa quando ele demonstrar fé. A promessa está ali intacta, perfeita. Entende? Esse é o ponto aqui. Então, você tem uma promessa implícita no sacramento. Né? Tá no sacramento. Né? Porque ele aponta para isso. Ok? Isso pode demorar tempo. Né? A única circuncisão que importa é aquela do coração. E o único judeu é aquele que
é interiormente. Todos aqueles que rejeitam, que desejam manter o que existe algo especial sobre ser um descendente natural de Abraão, deveriam ler esse versículo. Exatamente, isso aqui é uma pancada nessa turma evangelical que é, sabe, vidrada por Israel. Imaginam que Israel é a Terra Santa e que, sabe, tem toda essa teologia estranha de tratar, né, a história da redenção em como Deus tendo duas esposas, dois povos. Né? Isso é absurdo, Deus tem um povo só, certo? Um povo só. Então não há nenhum tipo de importância que hoje devamos dar a Israel. Né? Eu digo isso por experiência, tá? Como ex-pentecostal, eu lembro como as pessoas ficavam assim tão vidradas quando aparecia um judeu por aqui. Um judeu pregador, ou então um judeu que se tornou cristão. As pessoas ficavam assim, como se, caramba, nós ouvimos pregações dos brasileiros, dos ocidentais, dos gentios. Sabe, é até bom, mas não é tão profundo assim. Mas quando é um judeu, um filho de Abraão falando, essas pessoas não sabem do que estão. Assim, elas são malucas, elas não têm noção, não é, da história da redenção, da aliança de Deus, das promessas, não entendem nada sobre isso aí, para não compreender essas questões. Então, é muito importante compreender isso aí. Ser um judeu não significa absolutamente nada na história da redenção, tá? Porque tudo que importa é aquilo que é interno prometido no sacramento. E olha só, você percebe que se a gente vai pensar sobre isso aí, né? Que é verdadeiramente judeu, aquele que é interiormente, ou, vamos pensar no tempo de hoje, é verdadeiramente cristão ou filho da aliança, aquele que é interiormente, pois é, nós vemos que circuncisão e batismo são absolutamente equivalentes com relação a isso, porque são a mesma verdade espiritual sendo demonstrada, não é, no sacramento. Então, lá, mesmo dizendo sobre circuncisão do coração, sobre conversão genuína como sendo uma promessa da circuncisão e um significado da mesma, mesmo os bebês que não podiam, não é, demonstrar tal fé, porque eram criancinhas, bebezinhos de colo, 8 dias de nascido, ainda assim recebiam do mesmo jeito, né? Então, continuando. Porque então, vamos lá, porque então existe uma diferença, uma pergunta então, por que então existe uma diferença entre os sinais exteriores da circuncisão e do batismo? Vamos lá então. Isso pode ser visto à luz da principal diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, todas aquelas coisas que apontavam para Cristo envolviam o derramamento de sangue. Não é? Temos Hebreus 9, verso 22, que diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas uma vez que o sangue de Cristo foi derramado, não poderia mais haver nenhum derramamento de sangue. Hebreus 10, verso 12, que diz: Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. O único sacrifício suficiente, perfeito, não deve ser repetido. Acabou. Essa é a única diferença real entre os sinais da circuncisão e do batismo. Entendeu? A única diferença que nós vamos encontrar real, de verdade, a ponto de falar bem assim, caramba, de fato eu vejo uma distinção clara aqui, são as questões externas, tá? Por conta das suas próprias dispensações, Antigo e Novo Testamento. E tem a ver justamente com o sacrifício cruento. Tá? No passado, circuncisão apontava para a obra de Cristo também. Sacrifício cruento. Ele veio, resolveu seu problema. Circuncisão da maneira antiga não faz mais sentido. É necessário uma nova circuncisão, uma nova marca, um novo sinal, um novo sacramento. Não é? Que seja essencialmente a mesma verdade, a marca do povo de Deus, o sinal da aliança da graça, mas tenha externamente uma outra forma, compatível com, não é, essa aliança renovada, a nova aliança. Em significado e realidade, eles são exatamente a mesma coisa. A própria Escritura os identifica, não é? Então, tudo isso é para observarmos, meus irmãos, que o texto de Colossenses 2, verso 11 e 12, não é como, não é, um certo líder aí falou, tirando onda do aliancismo. Eu vou ler, não é, o texto mais uma vez. Colossenses 2, 11 e 12, diz bem assim: No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo,
nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Certo líder aí, evangélico, tirando onda com os aliancistas, foi dizer, vejam como que os aliancistas leem esse texto. Eles acreditam que, porque temos a palavra, por exemplo, circuncisão e batismo, né, basicamente um verso depois, no mesmo contexto, então significa necessariamente que um é equivalente ao outro. De jeito nenhum. Essa não é a questão. Tá? O nome disso é desonestidade intelectual. Ficar fazendo joguinho de palavras para enganar as pessoas. E tem certos todos que replicam essas bobagens. A razão para entendermos um como sendo o outro nesse texto não se limita às palavras que aparecem com seu batismo, mas tudo aquilo que já foi dito antes. Ou seja, quando nós lemos todo o contexto de significado de circuncisão e batismo, então entendemos o porquê Paulo, um judeu barra cristão, né, um servo de Cristo, um apóstolo de Cristo, está usando essas palavras. Existe uma razão contextual para o uso da palavra, das palavras, circuncisão e batismo aqui. Ok? Né? Circuncisão. Né? Como ele fala, pela circuncisão de Cristo. Não é um uso à toa. Né? Isso chega a ser ridículo. Você achar que Paulo usaria a expressão pela circuncisão de Cristo à toa, sem nenhuma razão. Onde o próprio contexto ele combate os próprios judaizantes, exigindo um sinal, uma marca. Como sempre foi na história da redenção, na história da aliança, né? É estranho. Então, talvez, porque essa é uma longa sentença em 2 versículos, somos inclinados a perder o ponto que Paulo está fazendo. Ele diz ali que ser circuncidado é ser batizado, porque é isso que o texto está dizendo. Esse é um dos dois pontos principais de Colossenses 2. Falando aos crentes gentios, Paulo lhes diz que eles têm todas as coisas em Cristo. Todas. Verso 10 também fala sobre isso. Nós temos tudo em Cristo, né? Incluindo a circuncisão. Então, nós temos tudo em Cristo. Tudo. Tudo que é necessário. Então, o apelo judaizante não deve, nesse sentido, afetar os cristãos. Entende? Nós sabemos que os judeus, o que eles queriam? Eles queriam não somente circuncisão, eles queriam circuncisão, guarda do sábado, a dieta judaica, não é? Os calendários litúrgicos, no caso, o calendário deles religioso. Não. Né? As festas religiosas, eu digo. Não é? Paulo está dizendo, em Cristo nós temos tudo. Em Cristo nós temos tudo. Inclusive a circuncisão. Nós não precisamos daquela circuncisão antiga. Os gentios não precisam circuncidar nesse sentido. Porque já temos tudo em Cristo. Tá? Eles não têm carência de nada em Cristo, em quem habita a plenitude da divindade corporalmente. Verso 9. O fato que a circuncisão e o batismo não somente têm o mesmo significado, mas são também a mesma coisa até onde diz respeito às suas realidades espirituais, é a razão pela qual os sinais externos devem ser administrados sob o único e eterno pacto de Deus ao povo de Deus, incluindo os infantes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá? Então, eu achei um artigo excepcional. As fontes estão aqui, vou deixar o link para você na descrição. Beleza? E é uma coisa bastante lógica, né? Então, é só lembrar, meus irmãos, que nós estamos usando contexto. Né? O contexto importa demais. Existe uma razão para o uso das palavras, elas não estão ali de maneira aleatória, não. Deve-se considerar, sim, para uma boa exegese, não é claro, texto original, mas para uma boa hermenêutica, uma boa interpretação do texto, toda a questão do contexto, tá? Quem era Paulo, o que ele estava combatendo, quais eram os problemas da guerra local, tudo isso é levado em consideração para compreender o uso das palavras. Se não, tá? Entende? Se não for desse jeito para considerar o uso das palavras, o porquê, então é muito fácil nós fazermos um processo de desconstrução do texto, de doutrinas, de afirmações apostólicas. Está errado, tá? Então temos que verificar isso aí. No fim, circuncisão e batismo são uma mesma verdade dentro do contexto da aliança de Deus, tá? Que passam por mudanças devidas de acordo com o avanço da aliança. Simplesmente isso, ok? Então, valeu, meus irmãos, Deus abençoe e até a nossa próxima aula na série Batismo Reformado.